Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. Estamos juntos hoje para conversar sobre um assunto muito importante. E aproveitando, queremos lembrar você de compartilhar o nosso link, chamar seus amigos, colegas da igreja do cursinho do trabalho para assistirem a esse programa. Então estamos também pelas redes sociais, você pode compartilhar o link do nosso programa, curtir e se não se é inscrito, inscreve aí no canal do YouTube Rede Brasil Oficial. É isso aí, hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema, vocação, mercado de trabalho. Minha vocação profissional, Deus escolhe por mim, como saber o que escolher, meus pais podem opinar na minha vocação e para falar desse assunto extremamente importante, extremamente interessante, nós recebemos aí a doutora Lindinalva Enilce, não é? E o biólogo, né, doutor também, Rafael Andrade. A paz do Senhor aos nossos entrevistados, Diácono Rafael, nossa irmã Lindinalva. A paz do Senhor, presbítero André, a paz do Senhor, irmã Camila, todos os jovens que estão aqui, estão nos assistindo também em casa. É um prazer estar aqui no Espaço Jovem. Amém, irmã Lindinalva. É bom estar aqui neste dia com os jovens, compartilhando de um tema tão importante para a vida deles. Amém. Amém, glória a Deus. E aí, no louvor, nós contamos com a presença, né? Nós sempre temos cantores abençoados aqui. Hoje está conosco a nossa irmã Larissa Maria e os músicos da área 12, não é? A paz do Senhor, irmã Larissa, músicos. Amém. É um prazer estar aqui com todos os irmãos e com toda a mocidade nesse trabalho que é realizado com todos os jovens. Amém. Amém. Graças a Deus. E na arquibancada, interagindo com a gente, arquibancada animada, jovens animados aí, né? Estão participando do quadro, né? Os jovens da área 25, que é coordenada pelo pastor Severino Euclides, né? Onde estão os jovens da área 25? Faça assim, dê tchau aí. Amém? Amém. Eles estão nervosos, mas vamos. E também tem os jovens de lá da filial da cidade denominada Nossa Senhora do Ó, né, onde estão o pastor Simval Rodrigues, né, o gestor da filial. Onde estão vocês? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E aí nós queremos enviar as saudações, não é, ao pastor Severino Euclides, tanto ao pastor Severino Euclides, desculpa, como também ao pastor Simval Rodrigues, não é? Vocês estão animados hoje? Sim. Amém. Olha, eles estão animados. Amém. E agora, dando início à nossa conversa, a nossa primeira pergunta, Diácono Rafael, minha vocação profissional, Deus escolhe por mim? Como saber o que escolher? Amém, irmã Camila. Eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, definindo o termo vocação, né? Vocação é aquela aptidão natural para determinada atividade, né? É aquela inclinação natural para determinada atividade. E eu li essa semana a respeito de vocação e vi que esse termo refere-se a servir uma missão única, uma missão específica, servir uma tarefa, né? E quando a gente pensa em tarefa, em missão, a gente pensa num propósito, né? Então, vocação refere-se a um propósito, né, específico. E tudo que é específico, tudo que é singular, tudo que tem um peso de responsabilidade, nós temos que lançar aos pés do Senhor Jesus, né? E a Bíblia, ela nos dá, assim, diretrizes, né? O Senhor deixou para nós como manual de instruções, diretrizes, não só para vocação, mas para todas as outras questões. Mas falando especificamente de vocação, né? Ele trouxe aqui, no livro de Provérbios, né? O sábio Salomão, o rei Salomão, já começa o seu livro falando para se conhecer a sabedoria, a instrução, compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente, disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Então, a Bíblia é o nosso guia fiel de como nos portarmos e ela pode até não apresentar todas as profissões, né? Mas ela nos dá o guia de como escolher, como saber a vontade de Deus, né? E os provérbios, ele nos dá esse guia. Em primeiro lugar, como um primeiro princípio que eu posso encontrar aqui, é fundamental saber e buscar a orientação de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Estou lendo na versão viva. Em todos os seus caminhos. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Então, quando a gente coloca
a nossa vontade, nosso desejo aos pés do Senhor e pede para que Ele cuide, tudo vai dar certo no final. Ele vai nos orientar, Ele vai fazer com que nós andemos pelos caminhos certos, né? Além disso, também precisamos conhecer nossos dons, nossos talentos, saber aquilo que nos mais interessa, né? Que mais nos motiva, além de procurar também conselhos sábios de mentores, de líderes cristãos embasados na palavra de Deus. Eu posso dizer que, graças a Deus, tive bons líderes que me aconselharam no caminho cristão. Até hoje os tenho, porque não é só para determinação de uma vocação, de uma profissão, mas para o longo da vida, né? Para muitas decisões. E como lá em Provérbios também, já que a gente está em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz: quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem-sucedido, né? Então a gente encontra todas essas lições. E para terminar, confiar certamente que Deus está no controle, né? Se a gente dá a direção, a nossa vida por completo a Ele, nós precisamos confiar de que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos ajudar. E também no Provérbios, capítulo 16, versículo 9, ele diz: fazemos planos para nossas vidas, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Então, a gente seguindo todas essas instruções, nós vamos ter certeza que no nosso futuro vai ser de paz, baseado na vontade do Senhor Jesus. Então, Nalva, Rafael, parece, pelo conceito que foi apresentado aqui, parece uma coisa muito... Tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem um peso muito grande, saber a vocação, Deus falando com a gente, né? Sim, tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho muito lindo os textos que o irmão citou, ele é bem pertinente. E a gente não pode deixar de entender que o nosso Deus, ele concede a nós o livre-arbítrio, né? Eu gosto muito de, quando falo com jovens, que eles entendam, possam entender, né? Que o nosso Deus, não é? Ele não é um Deus ditador, ele não é ditatorial, mas ele é um Deus que ele sonda os corações. Ele é aquele que ele espreita cada um de nós e ele conhece cada um de nós como nós mesmos não nos conhecemos, né? Então, o importante, em primeiro plano, como foi dito já, é colocar Ele acima de todas as coisas. Então, colocando Deus acima de todas as coisas, você pode começar a ter uma vida de propósitos, porque uma vida com propósito, ela não é somente do âmbito espiritual e religioso, mas também do âmbito profissional e secular, né, por assim dizer. Principalmente no que se tange a jovens que têm aí pretensões de casar, de terem uma vida profissional bem-sucedida. Então, isso é muito importante. E para isso, é muito importante, eu já vou começar falando aqui, de uma coisa chamada de autoconhecimento. Nós precisamos fazer essa introspecção dentro de nós mesmos e começar a se autoconhecer. E esse autoconhecimento vai levar ou fazer com que você vislumbre possibilidades de escolhas. E se eu tenho conhecimento de mim mesma, então eu vou saber quais são as minhas habilidades, em que eu me identifico mais ou com que me identifico mais, quais são as coisas de meu interesse. Então é muito importante os jovens, né, eles terem essa visão de um todo e não serem minimalistas nesse sentido. Eu acho que nesse sentido, quanto mais a sua visão for uma visão de águia, melhor, né? Porque você vai vislumbrar aí várias possibilidades. Mas será que a possibilidade que eu estou vislumbrando é a possibilidade que se adequa à minha realidade? Então, para isso, o jovem senhor, né? Ele já citou aqui que há uma possibilidade interessante que são os conselhos, né? Então, o conselho de pessoas mais experientes, que já vivenciaram tais experiências, conta muito. Então, só uma palhinha, né? Por exemplo, eu ingressei no mercado de trabalho, eu tinha 14 anos e meio, né? Porque, assim, de família humilde, então eu precisava de... Começou logo cedo. Precisava de alguma coisa para ajudar a família e também para ir para o mercado de trabalho. Uma coisa interessante, não me ponham como modelo, mas uma dica, eu sempre gostei de ler e de estudar. E eu acho que também isso é importante para os nossos jovens. Então, o jovem ele precisa ter tempo de ir à casa do Senhor, ele precisa colocar Deus em primazia, mas ele também precisa gostar de ler, gostar de estudar. Nós temos que fazer a nossa parte. E esse é o diferencial, né? Esse é um grande diferencial. Quando eu soube do tema, eu fiquei muito feliz, porque eu digo assim,
os melhores cargos deveriam ser nossos. Porque se nós nos apossássemos daquilo que Deus, Ele preparou para nós, com certeza, gente, vocês têm um lugar aí para brilhar esperando por vocês. Eu não sei se respondi a pergunta. Com certeza. Acho que é uma aptidão que a gente tem que desenvolver, né? Esse prazer pela leitura, por estudar, por se dedicar, né? Principalmente porque hoje, a gente vai falar mais na frente, mas o mercado de trabalho ele tem exigido cada vez mais dos jovens, né? Para que eles possam se especializar, para que eles possam, né? A concorrência está grande. Então, né? Quem se destacar nesse sentido, ele vai, né? Galgar, né? As primeiras posições. E nós, como jovens cristãos, nós precisamos, né? Já que estamos num mundo como esse que nós vivemos, nós precisamos nos dedicar tanto à leitura da palavra, à oração, quanto também aos nossos estudos seculares, para que possamos ocupar posições, sim, para que possamos levar o nome do Senhor Jesus a essa sociedade. Meu Deus, realmente. E mais uma pergunta. Meus pais podem interferir, podem orientar na minha vocação, irmã Edinalva? Sim, os pais podem orientar, sim. Pelo menos deveriam, né? Então, eu amo família, tá certo? Então, eu acho que eu sou uma defensora nata da família. E a gente há de pensar, há de entender que as famílias, elas têm padrões de funcionamento. Então, eu não posso medir a minha família pela família do outro. Mas eu tenho que entender, pelo menos a partir dos princípios cristãos, que nós devemos honrar os nossos pais. Então, inclusive, esse é um mandamento com promessa. Então, a gente precisa entender que os nossos pais, eles podem não terem, né, a mesma visão do mundo pós-moderno que vivemos, mas eles têm uma coisa que vocês ainda não têm, que é a experiência. A experiência ela é muito importante para a vida em todos os aspectos, principalmente no que diz a formação profissional, a carreira. Então, os pais, sim, a gente usou o termo interfere, mas, na verdade, a gente pode até utilizar o termo aí, opinam, orientam, né? Se bem que é bem verdade. Dialogam. Né? Dialogam, discutem, e isso é importante. Agora, claro que a gente precisa entender que existem situações que são exceções à regra, né? Mas, como eu posso entender, que eu acho muito importante, qual é aí o feeling que vai me direcionar para uma profissão que talvez seja que se adeque à minha realidade. Então, não sei se vocês percebem, mas geralmente filhos de médicos são médicos, né? Filhos de professores, na maioria são professores. Então, por que será isso? Então, a ciência pode explicar isso, né? Então, a gente pode dizer, à luz da psicologia sistêmica, que isso tem a ver com padrão ou padrões de comunicação familiar. Então, filho de pais leitores são leitores. Filho de pais que oram, são filhos que oram também. Então, esse padrão familiar, ele vai ser importante ao longo da nossa vida, porque esse padrão ele vai sendo criado desde o momento em que nós estamos já no ventre materno, né? Então, cada pessoa ela já recebe ali uma coisa que eu gostaria de falar, que são influências, né? Então, nós somos seres influenciáveis, porque nós somos seres relacionais. E isso do ponto de vista da psicologia sistêmica, como também do ponto de vista espiritual. Porque o nosso Deus, ele é um ser social, ele é um ser relacional, né? Então, quem lê a Bíblia e gosta da Bíblia, vê que no Gênesis, ele tinha, sim, aquela característica de descer e de conversar com o homem. Então, né? Ele tinha a necessidade de interagir com o homem. Então, o nosso Deus, ele é social. Então, como ser social que somos, nós somos, sim, tendenciosos, uns mais, outros menos, a sermos influenciados. Então, os pais, eles podem interferir de que maneira? Na maneira de influências. Essa influência pode ser benéfica para esse filho, porque o pai, ele tem experiência. E aí, quando o pai, às vezes, não tem o conhecimento que o filho tem, então eu costumo dizer para os que são meus pacientes e para os que conversam comigo, que sejam assertivos, né? E o que é ser uma pessoa assertiva? É falar o que você pensa e o que você sente de maneira tal que não machuque o outro. Então, às vezes, é importante você, mesmo não concordando com a opinião do teu pai, da tua mãe ou de um superior, você ouvir. Ouvir é importante. Depois que você ouve, você não tem necessidade de você ser tão rápido para ter uma resposta. Foi dito já aqui, nesse momento nós temos que ter calma. Não vai adiantar correr muito, porque quem muito corre pode tropeçar e cair. Mas quem tem aquela corrida
equilibrada, vai chegar no lugar certo e na hora certa. Então, na hora que a resposta vier à tua cabeça ou à tua boca, e você percebe que aquela resposta vai ser uma resposta que vai machucar, que vai causar incômodo, você respira, toma uma água, dá uma voltinha, vai ao quarto e quem sabe aí, nesse mesmo dia, você está pronto ou pronta para responder ou para dialogar esse tema. Quando é um tema desconfortável, geralmente eu sugiro que as pessoas se direcionem para os seus pais e digam, oh, pai, no momento eu não estou com condições, você me dá um tempo. É justamente aquilo que a gente falou, é desenvolver um diálogo, Desenvolver, né? Um diálogo. Nesse sentido. E a partir daí há um crescimento, não somente do filho, mas dos pais também. Porque a relação familiar é uma relação dinâmica, não é? Então, eu amo a palavra e a palavra diz que nós devemos crescer a cada dia, né? Na graça e no conhecimento. Então, não sou nem a psicóloga, mas a palavra diz, devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente tem que ter esse caminho. Ao meu ver, é um caminho de sucesso. Acho que a palavra-chave foi o que o senhor falou, é de diálogo, né? Tem o papel dos pais, que precisamos realmente considerar, no sentido de orientação, né, como a irmã já disse, né, de trazer as suas perspectivas, a experiência. E o papel do filho, como honra, né, é aceitar, ouvir, receber, né, com respeito. Mas claro que a gente não pode desconsiderar a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. E aí entra o diálogo. Porque quando o pai cria esse diálogo com o filho, e o filho com o pai, o filho pode dizer, pai, olha, minhas inclinações são para isso, a minha vocação é para isso, né? E as minhas experiências com Deus me levam a convergir tudo para isso aqui. Então cabe ao pai também pegar o filho e dizer, filho, então vamos orar por este propósito, vamos, né, apoiá-lo e juntos encontrar, porque Deus fala, Deus se revela, Deus mostra, né, Deus dá pistas, guia, né, a gente. E eu tenho uma experiência muito bonita com isso, me permita alguns minutinhos, né? Meus pais sempre apoiaram as minhas decisões assim no âmbito profissional. E eu gostaria muito de fazer um curso. E meio que eu fui, digamos assim, frustrado, graças a Deus, por isso. E meus pais sempre apoiaram. Mas Deus, Ele intervém na nossa história de uma maneira tão espetacular, podemos dizer assim, que Ele não deixa dúvidas. E certa vez o Senhor falou comigo a respeito do que tinha para a minha vida e a respeito daquela minha decisão, que era anterior. E ele usou um cenário, assim, perfeito, onde estavam os meus pais inseridos. Então, quando Deus comunicou para mim, se eu pensava que eu ia galgar aquilo que eu estava pensando, ele usou as palavras assim, eu estava muito enganado, porque ele tinha outros planos, outros projetos. Então, às vezes, os nãos de Deus são pedagógicos também para nós, né? Às vezes, não sempre, pra família, né? Até, não só para quem ouve. E o bonito disso, presbítero, é justamente isso, é que nesse dia, os meus pais entenderam aquilo que Deus estava falando. Minha mãe, nesse dia, foi renovada. Meu pai entendeu pelo Espírito Santo o que o Senhor estava falando, que era comigo. E foi um ambiente ali, um cenário tão bonito de família, que eles apoiaram mais uma vez. E Deus, até hoje, está guiando aí os nossos passos. Então, sim, Deus, os nossos pais têm esse respaldo de aconselhar. E juntos, buscando um diálogo, buscando um consenso, buscarmos a vontade de Deus e sabendo que Ele é soberana. Uma coisa importante que eu não mencionei é que existe, né, como a gente está falando, não somente para jovens, mas para os pais que estão em casa, às vezes existe aquela máxima, né, que os pais, eles geram uma expectativa em torno de um filho. Isso é importante. Então, eu, como a profissional da saúde, eu não posso não falar disso, né? Então, às vezes, os pais tiveram a vida um pouco sofrida, não conseguiram alcançar ou galgar sonhos, e aí eles projetam nos filhos os sonhos que não alcançaram. E é aí onde a gente tem que ter assim, o máximo de cuidado, porque é aí onde ficam as feridinhas, né? Porque na maioria das vezes, por eles vislumbrarem para o filho aquele sonho que era dele, que ele não realizou, então às vezes aí é que vai gerar o choque de conflitos. E por isso que o diálogo ele é importante. E aí, pai, mãe que está em casa, é interessante você pensar que o seu filho, ele não é você, né? Ele é um ser pensante, cognoscente, criado por Deus e que
você como pai, como mãe, você tem uma responsabilidade sobre esse filho. Isso. E a responsabilidade deste pai não é criar uma carreira e dizer assim, você vai ser isso, mas é perceber nas nuances quais são as aptidões. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma filha, ela tem 24 anos, né? Larissa. Então, Larissa, ela gostava muito de brincar quando era criança e ela brincava com as bonequinhas e eu via que ela sempre engessava os braços das bonecas e etc. Eu digo, meu Deus, então isso já vê uma inclinação para quê? Para a área da saúde. Mas eu nunca induzi para isso. Mas com o decorrer da vivência familiar e em família, então ela se direcionou para a área da saúde de fato. Então, existem algumas aptidões, né, que a gente pode chamar também de vocação, que elas já são aí, entre aspas, inatas, são manifestas até mesmo no brincar, na comunicação. Então, os pais precisam se acalmarem, porque, na verdade, o que é que acontece? Há uma pressão social sobre esses pais, né, e que fazem com que eles também tenham e entrem numa carreira desenfreada. Isso. Então, há uma preocupação dos filhos, mas há também filhos jovens, não pensem que os pais não os amam, pelo contrário, né? Talvez o excesso de zelo leve a isso, né? Mas há uma preocupação deles em relação ao futuro de vocês, principalmente com o que se desenha socialmente, né? É verdade, e a conversa está muito interessante, mas agora a gente vai dar uma pequena pausa para poder a gente começar o nosso primeiro quadro, que esses jovens estão muito calminhos aqui, muito quietinhos, eles estão muito ansiosos para participar, não é verdade? Sim. Sim? Sim. Amém. Vamos agora do quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. Amém. Neste quadro, nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Então vamos lá, começando agora pelos jovens da área 25. Vamos lá, quem disse a quem? Na tela. Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Já sabe? Pega o microfone, diz seu nome. Paz do Senhor a todos. Amém. Josafá, sou Josafá da área 25. Amém, meu Josafá. Quem disse a quem? Quem disse a quem? Foi o rei Ezequias que disse ao profeta Isaías. De primeira. Vocês já estão afiados, viu? Amém. O rei Ezequias disse a Isaías, 2 Reis, capítulo 20, versículo 8. Tá com cara de que já pregou nesse texto aí. Já tem experiência, né? Amém. Agora os jovens Nossa Senhora do Ó, vamos lá para ver se estão afiados também. 1-0 para a área 25. 1-0 para a área 25. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando do mal. Quem disse a quem? Pega o microfone, diz seu nome. Paz do Senhor a todos, Amém. meu nome é Daniel. Foi Deus que disse a Satanás. Essa até os alunos da EBD do infantil. Muito bem, mas tava afiado, né? Tava afiado, 1-1. O irmão que gosta de competição, né? Essa aqui eu vou deixar livre. Quem acertar, desempata, tá certo? O povo não poderá subir o Monte Sinai, porque tu nos tem protestado. Quem souber, levanta a mão, pega o microfone e já responde. Querem que repita? Vamos lá. O povo não poderá subir o Monte Sinai, porque tu nos tem protestado. Microfone, seu nome? Davi Medeiros, da área 25. Moisés. Disse a quem? A Deus. Muito bem, acertou. 2-1 para a área 25. Fica tranquilo, daqui a pouco vem outros quadros aí, vocês vão A desempatar. chance de virar. É isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso vamos de louvor com a cantora Larissa Maria, né? Então não sai daí, tá certo? Fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Amém. Aleluia, glória a Jesus.
nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier. Eu sei que irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia, adore a Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e eu sei que irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, e eu sei que pode vir o que vier. Eu sei que irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Eu sei que irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e os ventos fortes não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, os ventos fortes não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, os ventos fortes não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
É isso aí, o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal e você pode também encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast, sabia disso? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google, Podcast, o Spotify, não é? E aí você vai encontrar a gente lá. E hoje estamos conversando sobre o tema vocação, mercado de trabalho. E para falar desse assunto especial, estamos recebendo a nossa entrevistada Lindinalva e o nosso irmão Rafael Andrade. E já temos uma pergunta aqui com os jovens, com a irmã Erivânia, da filial Nossa Senhora do Ó. Pai do Senhor, Marivânia. Pai do Senhor, a minha pergunta é: quais aspectos o jovem cristão deve levar em consideração na hora de escolher a sua futura profissão? Muito boa pergunta, né? Quais aspectos o jovem cristão deve levar em consideração na sua escolha? Primeiro aspecto, que a gente tinha falado já no comecinho, seria o autoconhecimento, saber só os seus pontos fortes, seus pontos negativos, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências. Então, esse é o ponto mais importante, o seu autoconhecimento e você se situar. A partir daí é importante também o jovem pensar: que profissão eu estou escolhendo, para onde eu quero ir, não é? Como é que está o mercado de trabalho? Então, se já tem uma carreira ou uma profissão em vista, eu até vou corrigir, né? Porque carreira tem a ver com o desenvolvimento da profissão. Então, se já tem uma profissão em vista, precisa pesquisar, verificar mercado de trabalho, né? Porque às vezes as pessoas vão para uma vertente onde o mercado de trabalho ele quase não existe, né? Então, esse mercado de trabalho hoje, ele está aquecido, ele não está aquecido? Ou eu vou ser mais uma profissional entre tantos na multidão que não vou trabalhar, que vou ficar em casa e vou ficar esperando que uma oportunidade surja? Então, conhecer o mercado de trabalho é muito importante, né? Conhecer também a profissão é muito importante. Então, para isso, vocês podem estar se valendo, né, até de maneira positiva, as mídias, né, a revistas mesmo, a profissionais. Vocês podem pesquisar, conversar com profissionais da área. Se não conhecem, converse com alguém que conheça, que possa indicar para você bater um papo. E ainda assim, há uma possibilidade de se fazer uma orientação vocacional, né? Orientação vocacional é um trabalho que é desenvolvido tanto pelo profissional da área de psicologia, né? Nem todos fazem, mas uns fazem e outros não, é de acordo com a habilidade e a expertise de cada um, como também o psicopedagogo, ele pode também fazer essa orientação vocacional. Hoje também, né, ainda existe aí os coachings, né, mas aí eu não gosto muito dessa indicação, não é questão de forma preconceituosa, mas é uma questão de que quando você faz um trabalho como esse, voltado para você e que vai buscar a sua essência, ele é um trabalho mais eficaz, né? E outra coisa, né, como vocês são jovens, não se desesperem, né? Vocês têm oportunidade de vislumbrarem outras possibilidades. Não precisa ficar nervoso ou nervosa querendo acertar de primeira, né? No intervalo aqui eu estava comentando que eu conheço pessoas que fizeram mais de uma graduação, né? Por exemplo, eu vou me dar por exemplo, né? Antes de ser psicóloga, eu sou contadora, né? Lindinalva, então deixa eu aproveitar, eu já vou apresentar a senhora. Sim, senhora. Né, que a gente aqui acabou esquecendo de falar, mas a irmã Lindinalva, ela é psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental e neuropsicopedagoga. Saiu. E antes de enveredar para a área da saúde, eu era da área de exatas. Então, eu fui formada em ciências contábeis. E veja, quando foi que eu mudei isso? Então, isso é importante para o jovem. Nunca é tarde para se tomar um novo rumo. Então, eu mudei isso a partir do momento que eu estava com minha família. Então, eu percebi que a profissão em que eu estava ia requerer muito tempo de minha pessoa e me deixaria um pouco distante da minha família. Então, para jovens, né, que aí pensam em um futuro e pensam em ter famílias, é bom pensar nisso também. Essa profissão que eu estou galgando, desejando, almejando, isso vai me permitir uma vida familiar equilibrada? Eu vou ter condições de... Eu sou defensora da família, eu já falei, né? Então, isso vai ter condições de dar conta da minha família, né? Eu vou ter como educar o meu filho. Então, são algumas perguntas que eu acho pertinentes, né? Então, tanto para a moça como para o rapaz, né? Então, essa profissão realmente se encaixa na minha vida. Então, quando eu estava exercendo essa profissão, trabalhei mais de 15 anos na área, né? Inclusive em uma multinacional.
E eu vi que não tinha como, porque eu teria que viajar muito. Se eu fosse enveredar por esse caminho, a minha família e a igreja ia ficar um pouco distante da minha realidade, que não era o meu objetivo. E aí vem aquilo que a gente falou logo no comecinho. Alguém lembra que a gente falou? Que a gente tem que ter o quê? Propósito. Uma vida com propósito. Era justamente isso que eu ia falar. Né? Eu preciso ter um propósito de vida. Então, no meu propósito de vida, não caberia estar tão distante da minha família. Então, qual é o seu propósito? Qual é o propósito de vida dos jovens que estão em casa? O que é que vocês pensam? Mais uma vez, tudo tem que convergir para o propósito. Exatamente. Né? Então, você sabe o que Deus tem para você, o que é que você também idealiza e fala, né, para Deus. E ali, todas as suas escolhas, elas têm que estar, né, alcançando o ponto central ali, convergir para aquele propósito. Isso é muito importante, né? Seus valores também, seus valores que não são negociáveis, né? A gente precisa colocar isso em pauta, tudo isso avaliando qual a melhor profissão eu posso ter. E, claro, a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas é que vai nos direcionar. Inclusive, pegando o gancho aí, a gente precisa também apresentar o diácono Rafael, né? Doutor Rafael Andrade, que é bacharel em Ciências Ambientais, é mestre em Biotecnologia Industrial e doutor em Biociência Animal em Biotecnologia. E está no pós-doutorado agora também, com o Rafael. E aí a gente já puxando para o próximo questionamento, né? O pessoal aí de casa pode estar pensando, ora, a família, a gente já viu que tem esse diálogo, tem na convergência do propósito, da escolha da profissão. E a sociedade? Pode interferir? Como é que é essa questão da sociedade? Eu diria que sim, a sociedade ela interfere bastante. Principalmente eu estava comentando com a irmã, logo no início do programa, sobre as pressões que são exigidas, principalmente aos jovens. Então, a gente falou aqui em relação a um mercado cada vez mais exigente. Então, quem se sobressai, né, quem tem mais qualificação, quem tem mais assim, know-how, né, vai estar ali em primeiro lugar. Né? Então, isso, querendo ou não, acaba fazendo uma pressão para que nós possamos acompanhar esse ritmo acelerado. Exato. Não é isso? Então, é uma das coisas que a gente tem que pontuar. Não é isso? Sim. Em relação ao know-how, eu acho que é importante a gente entender que ele é necessário. Sim. É muito necessário. Mas do ponto de vista de uma seleção e de você ficar naquela vaga de emprego ou naquela oportunidade, vai uma dica muito importante, que hoje conta muito, inteligência emocional. Né? Então, a inteligência emocional, ela é um dos fatores preponderantes para definir, inclusive, às vezes, uma vaga. Né? Principalmente dependendo do nível da vaga ou do tipo da vaga que você irá concorrer. Né? Então, existe vagas, né, ou perfis de vaga, vamos assim dizer, que não requer uma interação social com terceiros. Então, você vai trabalhar praticamente ali, porque a gente está vivendo uma época da pós-modernidade, então a gente vê que a área tecnológica ela vem crescendo muito e ela vem se expandindo, e eu diria que futuramente veremos coisas que ficaremos assim sem querer acreditar. Tem que se acompanhar aquele ritmo. Isso, então estamos na era da inteligência artificial, para ser mais claro e exigente. Perfeito. Então aí a gente vai ter aquela profissão onde eu não vou precisar de interação com o outro. Mas quando existe uma necessidade de interagir com esse outro, há uma necessidade muito grande da inteligência emocional. E olha, em se tratando de diálogo com os pais, está aí também a inteligência emocional. A inteligência emocional está na vida de todos nós. Né? Então, é muito importante isso. Outra coisa importante é a questão da flexibilidade. Então, existe aí também pessoas que são muito rígidas, pessoas que não são abertas a novos conhecimentos. E aí sim, a novos conceitos. E lembrando que, aberto a novos conhecimentos, a novos conceitos, respeitando os teus valores. Perfeito. Porque é aí onde a gente tem essa preocupação com a secularização. Porque a sociedade ela interfere e muito, né, nas nossas escolhas. Se nós não tivermos o quê? A nossa vida pautada nos nossos objetivos. E claro que se eu sou cristão, um dos primeiros nortes da minha vida e que é inegociável é a direção de Deus. Né? Falando em sociedade também, temos que ponderar também a expectativa que as pessoas colocam. Sim, senhor. Né? Que acaba sendo uma pressão. Como lidar com essa questão das pessoas? Eu tenho uma experiência, eu estava fazendo o vestibular e a minha coordenadora na época disse assim, que não passei de primeira, é porque
eu coloquei a minha vontade, vamos assim, no primeiro lugar, até que Deus foi me direcionando de uma forma clara. E a pergunta que ela me indagou foi: o que foi que aconteceu? Porque eu estava ali depositado uma expectativa muito grande, né? E não foi aquilo. Mas eu entendo que Deus tem seus caminhos. Deus tem suas formas de agir, de trabalhar e nos levar a uma maturidade, levar-nos a um caminho que Ele entende, e lá na frente a gente vai entender como eu entendi. É até importante a gente mencionar isso, para você que está em casa, né, nos assistindo, porque tem a questão da ansiedade também, muito envolta nisso, né? Isso, tem a questão da ansiedade, e voltando para o que o nosso biólogo falou, eu gostei muito, a questão de tentei uma vez o vestibular porque eu quero ser um médico, né? E sejam, porque nós estamos precisando muito na área da saúde de novos profissionais. O mercado de saúde, inclusive, é uma das profissões que está lá no futuro, acompanhando aí as tecnologias todas, né? Precisamos com valores cristãos também. Com valores cristãos, principalmente. Então, nós precisamos, o mercado para a fonoaudiologia é aquecido, o mercado para terapeuta ocupacional é aquecido, mercado ainda para a área de terapia ocupacional, fisioterapeuta. Então, esse mercado é um mercado aquecido e continuará aquecido, né? Sem se contar na área das psis da vida, né? Porque, infelizmente, essa carreira desenfreada social que a gente está vivendo tem levado a sociedade cada vez mais a ser uma sociedade adoecida, né? Uma sociedade depressiva, ansiosa, principalmente com o que nos é posto pela sociedade. E aí vale a pena ter um canal como esse, onde você tem uma programação seleta, vamos assim dizer. Porque muitos não sabem selecionar o que vê, o que escutam, não sabem. Entra a mídia, né? Entra a mídia. Que é uma influenciadora muito grande na vida de alguns jovens também, né? Por causa do status, da profissão, enfim. A gente não pode ver só isso, né? A gente não pode se deslumbrar só com aquela realidade que é posta, o glamour, né? Isso. Não podemos olhar só para as Campinas, né? E tem mais uma pergunta aqui, viu? Porque eles estão afiados. Eita, mais uma pergunta agora com José Carlos, da filial em Nossa Senhora do Ó. Pai do Senhor. Amém. Quais são os riscos a seguir a carreira apenas pelos aspectos financeiros, ignorando a vocação e os interesses pessoais? Muito importante essa pergunta. Eu diria que era outro problema também. Só pensar, né? E a sociedade impõe isso também, a questão das tendências econômicas, né? Vamos falar dos riscos? São vários riscos, né? O primeiro e o mais sério de todos é adoecimento mental, né? Então a gente vai ver que dinheiro é importante. Eu não vou aqui dizer que não é importante, mas não é tudo. Então, quando você se submete a exercer uma função ou uma profissão só pelos ônus financeiros, vai chegar um momento em que você não vai mais, vamos pensar assim, nesse momento é interessante eu ganhar 3, 4, 5 mil reais. Então, quando eu sanar as minhas pendências financeiras, quando eu estiver mais ou menos equilibrado, então aquilo ali já não vai ter mais sentido para mim. E aí vai me gerar um desgaste emocional, um desgaste cognitivo, e eu vou começar a exercer aquela minha função não de uma maneira tão brilhante como eu exerceria se fosse algo que eu gostasse. Então, uma das coisas importantes, a gente escolher uma profissão, é você se sentir apaixonado por aquilo que você faz. Eu gosto muito do que a palavra de Deus ela diz para nós, né? Ela diz que nós devemos servir ao Senhor como sendo ao próprio Senhor. Então, eu não posso exercer, eu não devo, poder até posso, não devo, né, exercer uma profissão onde eu vou me sentir coagida, constrangida, onde eu vou chegar em casa irritada, onde eu vou perder sono, onde eu vou ter o meu horário, as minhas alimentações de horários totalmente trocados. E aí a família deixa da parte, a minha vida espiritual também vai ficando à parte. Então, é muitas coisas que essa decisão pode me levar e é muito prejudicial mesmo. Outra coisa, não se desesperem. Vocês podem escolher outras profissões, mas apareceu uma oportunidade, eu preciso porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não tem importância. Você vai ali se trabalhar, né? Você vai respirar e vai ficar ali um momento, mas vislumbrando aí o teu futuro. Então, não você se conformar, né? Outras perspectivas, não se conformar. Isso que a nossa irmã Camila disse é muito importante. Tem um tempo determinado, né? As coisas vão acontecendo. E a palavra de Deus também diz aqui, mais uma vez em Provérbio, capítulo 28, versículo 6, e eu vou contextualizar para vocês, mas ele diz assim, é melhor ser pobre e obedecer a Deus de todo o coração do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso.
claro, como a irmã falou, que é importante na sociedade de hoje nós termos e batalharmos pelo nosso sustento, né? Afinal de contas, queremos construir família, temos as nossas responsabilidades. Mas isso não pode ser a primazia do nosso coração. Porque muitas vezes a gente pensa tanto só nisso que acaba esquecendo dos nossos valores, de Deus, que Ele precisa estar em primeiro lugar, daquilo que Ele tem para você. Então a gente não pode colocar o dinheiro como um patamar superior a Deus, aos propósitos dele, à sua vocação. Senão, além do adoecimento físico, também mental e espiritual. Sim. Também. Então, isso é uma coisa que precisamos ter muito cuidado e prestarmos muita atenção. E a gente vai de pergunta agora, né? Eles estão a toda hoje, né? A jovem Evelyn da área 25, onde está? E aí? Paz do Senhor. Amém. Minha pergunta é: quais os desafios que nós, jovens cristãos, podemos encontrar atualmente no mercado de trabalho e como lidar com esses desafios à luz da palavra? Desafios são vários e sempre vão existir, mas um dos maiores desafios é exatamente relacionado aos seus valores, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Porque eu vou dar um exemplo bem, desculpe, né, se não agradar a todos, bem simples. Às vezes você é levado a concorrer a uma vaga onde você, por exemplo, precise vestir de tal forma, se portar de tal forma. Então, isso eu deveria, no meu ponto de vista, entender como algo que para mim é importante. Então, vocês vão estar sempre sendo levados para desafios, né? Outro desafio muito importante está relacionado, por isso que eu digo que as melhores vagas deveriam ser as nossas. Relaciona a caráter, relaciona-se a pontualidade, relaciona-se a honestidade. Em que sentido? Porque se um empregador ele está te contratando para exercer determinada função, ele está crendo que você vai fazer aquilo ali, você vai dar o seu melhor, porque foi para isso que você foi contratado. Então esse é um diferencial de nós cristãos, porque nós vamos fazer como se fosse para o Senhor. E aí nós vamos ser bons profissionais, nós vamos chegar na hora, nós não vamos ser iguais às pessoas. Então isso é um diferencial muito grande, né? Eu tenho e conheço experiência de pessoas que perderam uma oportunidade por honestidade, mas em outro momento eles foram chamados pelaquela mesma empresa porque era dele a vaga e era dessa pessoa que eles precisavam, porque outras pessoas que foram postas no lugar não corresponderam à expectativa da empresa. Então, às vezes, esses desafios, e eu diria que a maioria desses desafios estão sendo voltados para a questão moral, ética e espiritual, né? Além de, claro, o know-how que foi dito aqui, que é a preparação secular. Então, dependendo do caminho que eu vou trilhar, eu preciso de um curso de inglês, eu preciso de um curso de informática, eu preciso de um curso de espanhol. Eu não sei qual é o caminho que você vai trilhar. Então, os desafios, eles vão estar atrelados à tua capacidade, à tua moral e também às características daquela função, profissão ou carreira que você irá seguir. Não sei se te respondi. Agora, junta esses valores, que já são natos nossos, com a tua qualificação, né? Então, a gente vai somando isso tudo e a gente vai se destacar, né? A gente se prepara, estuda e a gente precisa colocar na cabeça dos jovens hoje que é necessário essa preparação, é necessário, porque como a irmã falou muito bem aqui, que a gente deveria estar ali naqueles cargos, nos principais cargos, porque a gente vai juntar esses valores, né, e essas qualificações. Então não se cansem de estudar, não se cansem de buscar se aperfeiçoar, porque com certeza Deus vai honrar isso. Acho que outra questão é o tempo de muitos jovens em relação a conciliar trabalho e estudo também, né? Peça a Deus essa orientação, faça a sua parte, né? Tire o seu tempo, não abdique as coisas de Deus. Isso é um desafio também. Eu já escutei muitos jovens, acho que os irmãos também, eu não vou para a igreja, eu não vou para esse trabalho porque eu tenho que fazer outra coisa. Mas Deus nos deu um tempo de 24 horas, a gente tem que organizar o nosso tempo. A Bíblia manda, né, a gente remir o tempo, né? E a gente precisa dar esse exemplo. Por mais cansativo que seja, por mais desafiador, né, que seja, nós precisamos mostrar que nós somos capazes, sim,
de nos qualificarmos. Precisamos de médicos cristãos, precisamos de advogados cristãos, precisamos de professores cristãos, precisamos influenciar esse mundo com a geração cristã de valores, de princípios, que sabe remir o tempo, que é qualificada para chegar a patamares maiores e mostrar esse mundo que ser cristão não é a mesma coisa de ser ignorante. Isso. Exatamente. De forma nenhuma. Ao contrário, a gente tem muito a ensinar esse mundo vil, que podemos ser cristãos, podemos levar a nossa bandeira de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus que está conosco, e galgar posições aí maravilhosas para a glória de Deus. E se falar em remir o tempo, é importante lembrar que não é tão difícil assim, viu? É só uma questão de prática e de habilidade. Então, prioridades. Prioridades. E aí, assim, geralmente eu oriento o pessoal, geralmente quando perguntam, a fazer uma coisa chamada de rotina, porque as pessoas têm medo de rotina. Mas a rotina, ela bem feita, ela é ótimo, até porque o nosso cérebro, ele gosta de organização, ele gosta de rotina. Geralmente eu digo, como é que está o teu guarda-roupa, né? Guarda-roupa organizado significa também que a tua cabeça está lá organizada. Uma desorganização cansa mais, não é? Uma desorganização cansa Se mais. agitou eles aqui. Gostou, não foi? Então, veja, quando a gente faz... ter falado sobre essa do questão, guarda-roupa. Né? Da rotina. Inclusive, a gente vai aproveitar que eles ficaram animados aí agora e a gente está com a conversa muito boa e a gente vai para o quadro agora, né? Olha a hora do desempate, né? O quadro Quem Sou Eu, né? Roda aí a vinheta. É isso aí, neste quadro nós daremos 3 dicas sobre um personagem bíblico, né? E na primeira pessoa, e os jovens tentarão dizer quem é este personagem. Vamos lá? Você aí de casa, será que vai saber responder antes deles? A gente vai começar pelos jovens da nossa filial em Nossa Senhora do Ó. E aí, tá quanto o placar? O professor da área 25 lembrou logo, né? Mas vamos lá, nós vamos começar, né? Personagem 1, eu vou dar a primeira dica. Primeira dica pro pessoal de lá de Nossa Senhora do Ó. Aí tá aí na tela, não é? Eu era estéril. E aí, já querem responder? Se quiserem arriscar já, ou se quiserem pedir a segunda dica. Outra dica, né? Segunda dica, Deus me concedeu um filho quando eu era idosa. Todo mundo. Você respondeu em conjunto coral. Vamos mais uma dica. Vamos finalizar ou querem para a terceira dica? Melhor. Vamos para a terceira, vamos para a terceira. Eu era a mãe de João Batista. Cadê o microfone? Alguém responde? Quem é que vai representar? Isabel. Aí, acertou. Olha aí, resposta? Amém. Isabel, isso aí. A segundo quem sou eu, né? Vamos lá para a área 25. Lá. Tela aí com a primeira dica. Eu era a mais conhecida da Bíblia. Vamos para a segunda, né? Tá certo. Fui mãe do profeta Samuel. Eu não sei, eu acho que vocês não vão precisar da terceira dica, né? E aí, quem é que vai responder? Responde, diz o nome, responde. Ana. Teu nome é Ana? Meu nome é Tatiana. Tatiana, já teve a dica. E a resposta é Ana. Amém. E aí, resposta, revelando aí o personagem. Vamos lá? Ana aí. Acertou. Vou jogar tá empatado, de novo não? Pra desempatar, né? Tá empatado? Ah, não, tá 3. Tá quanto? 3-2. Vamos dar a oportunidade lá pro pessoal da Nossa Senhora. Vamos ver se empata, pra vocês empatarem, né? Vamos lá, primeira dica. Viajei por Canaã. Que outra dica? Que outra dica? Que dica, acho melhor. Vamos lá na outra dica, tela aí com a segunda dica. Me tornei a mãe do povo de Israel. Mas eu acho que a terceira dica é boa. Mais uma. Boa. Tá ajudando um pouquinho. Terceira. Aí, essa entregou de vez. Tive um filho chamado Isaac. Pai do Senhor, me chamo Rodrigo e é Sara. Ai, acertou. Foi só as mães hoje, Eu não tenho Isabel, nem Ana e Sara. Aí, produção, não tenho nem o que dizer. Ele acertou de primeiro. Mas é isso aí. Muito bem. Saíram com empate, né? Isso, saíram com empate. Muito bem. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Larissa Maria. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí, é bem rapidinho.
Tu és santo e o teu reino é para sempre. Tu és santo, soberano e salvador. Já sentimos tua presença nesse templo, já sentimos teu poder transformador. Tua glória excede nosso entendimento. O teu poder não tem começo, não tem fim. Vem fazer, Senhor Jesus, nesse momento, pois só tu conheces os nossos pensamentos. Aleluia, tu és santo, Jesus, tu és poderoso. Tua glória excede o nosso entendimento. O teu poder não tem começo e não tem fim. Vem fazer, Senhor Jesus, nesse momento, pois eu sei que tu conheces os nossos pensamentos. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no último bloco, não é isso? É isso aí. E a conversa tá tão boa, não é isso? Mas ainda não acabou. Não acabou não, fica aí com a gente, que a gente tem mais dúvidas a esclarecer com os nossos convidados, né? E hoje nós estamos conversando sobre o tema vocação, mercado de trabalho, né? E dando continuidade à nossa conversa, a gente já quer perguntar aí aos nossos convidados, Diácono Rafael, irmã Lindinalva, que estão aí nesse jogo aqui, nesse ping-pong maravilhoso, né, que a gente está ouvindo aí. Comecei um curso. Vamos lá perguntar. Comecei um curso, olha, tem gente em casa que já tá identificando o que é. E aí eu não era o que eu pensava. E agora, o que é que a gente faz? O que é que eu faço agora? Voltar, né? Comecei um curso e não era o que eu pensava. Então, ou continua ou volta. Na maioria das vezes eu vou do ponto de vista profissional. Então, quando alguém chega para mim, por exemplo, eu comecei tal curso e não quero continuar. Então, aí eu vou fazer uma investigação, qual foram os motivos que ocasionaram, o que foi que aconteceu, que acabou esse vislumbre. Para entender se isso é uma questão momentânea ou se, de fato, a pessoa precisa buscar um novo direcionamento. Então, isso é importante. Porque alunos de qualquer graduação ou de qualquer tecnólogo, né, ele chega em determinado momento da academia que ele pode se sentir desmotivado,
cansado. É muito comum. Em final de carreira, aí não era bem isso que eu queria, não. Acho que eu estou vendo tão difícil. Então, às vezes, as pessoas desistem quando, na verdade, não deveriam desistir. E existem outros que prosseguem quando, na verdade, deveriam parar. Então, aí, às vezes, é necessário a ajuda de um profissional para lhe ajudar nessa tomada de decisão. Ou, mais importante, que não pode deixar de ser, conversar com os seus pais. Né? Conversar com seus pais, conversar com alguém que, conforme a Bíblia diz, idôneo, pessoas que tenham condições de lhe aconselhar, um mentor espiritual, né? O seu presbítero, o seu dirigente, o seu pastor, alguém com quem você possa compartilhar aí a sua inquietação. E parar para pensar, por que eu tenho que seguir adiante nessa empleitada? Será que eu preciso seguir adiante? Ou será que eu posso, de fato, mudar e seguir para um novo caminho? Então, as duas possibilidades, elas existem. E aí você vai escolher pela possibilidade que vai te dar saúde mental, emocional e espiritual. Então, eu acho que essa é a melhor dica quando você está nessa difícil escolha. Continuo, paro ou mudo? Então, a difícil escolha pode ser respondida da seguinte maneira: como é que eu estou? Como é que eu vou ficar? Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha vida espiritual? Então, a partir daí, você pode tomar um direcionamento. E se achar difícil, aí você pode pedir ajuda profissional para lhe ajudar a isso. E, de repente, você vai fazer um teste vocacional, onde ali vai vislumbrar para você várias possibilidades e áreas de atuação que mais se adequem à sua realidade como pessoa, como ser existencial. Foi muito assim. Também porque a gente é crente, né? E aí, Rafa? Verdade. Com certeza. Sim, eu, com certeza. Eu acho que eu montaria 2 cenários. Eu acho que foi muito assertivo o que a irmã Lidinalva falou, que é justamente se questionar. Por quê? Porque agora está acontecendo isso, aquele deslumbre, né? Não está mais, aquele encanto não tem mais. E aí a gente também tem que ter cuidado e precisamos esperar o momento certo para tomar qualquer atitude. Porque já existem casos, eu já ouvi relatos de pessoas que simplesmente quiseram trocar de culto, principalmente porque aquele primeiro momento, aquele primeiro contato ali não era o que eles esperavam. E a gente sabe que geralmente as primeiras disciplinas, né, os primeiros períodos, são aquelas disciplinas mais básicas. Introdutórias. Aquelas introdutórias, que você diga, meu Deus, mas não era isso que eu pensava, não era assim que eu pensava. E lá na frente é que você vai ver as disciplinas e as cadeiras mais específicas. Então, cuidado para que você não confunda essa sua desempolgação, digamos assim, como uma psicóloga, né, pontuou aqui, por um momento que você não quer esperar para ver o que vai acontecer. E também tem o outro lado que a gente não pode negar, né? É aquilo que Deus tem para a minha vida, é isso mesmo que eu tenho a certeza. O que aconteceu no meio do caminho para que roube essa certeza, que roube essa convicção que eu tenho daquela profissão. Então a gente tem que realmente colocar na balança, a gente tem que realmente saber, né, a atitude que nós vamos tomar. E eu vou me incluir nesse exemplo. Eu tive essa experiência realmente de começar um curso e não ser aquilo que eu pensava, apesar de desejar isso desde que era criança, né? Eu queria muito ser bióloga. Ainda comecei o curso, né? Nos encontramos ali nos corredores, né? Lá da faculdade. Mas, infelizmente, não era o que Deus tinha para mim, era o que eu queria, né? Mas, em determinado momento, quando eu vi que aquilo não combinava com o que Deus queria e eu não ia me realizar, né? Eu tive que decidir, tive que parar, tive que analisar, tive ajuda para isso. Eu precisei realmente trancar o curso e meus líderes me incentivaram a escolher outro curso. Eu realmente escolhi e me realizei nesta outra graduação. Eu trabalho nessa área hoje, quero até mandar a paz do Senhor ali para o departamento administrativo, do Tempo Central, meus amigos, meus colegas de trabalho. E realmente hoje eu não me vejo como é que seria Camila bióloga. Hoje eu agradeço a Deus pela minha profissão de ser administradora. Mas foi uma decisão difícil, uma decisão que mexe com os nossos ânimos, Abdicar daquilo que a gente quer, da nossa vontade, é difícil. Mas o propósito é maior, que é a vontade de Deus. Eu já achei muito bonito quando a gente diz assim, abre a boca para dizer assim, não, foi o que Deus quis para mim. E hoje eu tenho uma noção disso, tenho convicção disso. A mesma coisa comigo, irmã Camila. Eu queria algo e Deus frustrou os meus planos. E hoje eu entendo o trabalhar de Deus. E Deus, ele é
tão intencional assim, que ele vai abrindo as portas, você vai vendo, você vai percebendo, e você vai caminhando rumo ao propósito que ele tem, né? E isso é muito bonito, você vê Deus guiando os seus passos, Deus abrindo as portas. Quando eu digo abrir as portas, é abrir as portas mesmo, você olhar assim e dizer assim, meu Deus, onde eu cheguei? Pela misericórdia de Deus, né? Pessoas que vão entrando no seu caminho, na sua vida, que vão direcionando, que vão sendo agentes de Deus para abrir as portas para você. Às vezes, não precisam ser pessoas nem evangélicas, mas pessoas até que estão no mundo, no dia a dia mesmo, que são usadas por Deus mesmo para abrir as portas para você e você entrar ali no propósito de Deus. Isso é incrível. Inclusive, que perpassa um pouco pelo que a irmã Lignalva já falou, né? Que é a questão do autoconhecimento, né? Sim. E você, através da oração também, você se autoconhece, né? Deus vai lhe mostrando, né? O que é que tá precisando melhorar ali, né, irmã? A oração, para mim, é a meditação do cristão, né? Então, porque a oração é terapêutica também, né? Porque a gente sabe que existe na compreensão da psicologia que quando você se escuta, acontece um processo cognitivo e um processo psicológico também. Através da sua escuta, inclusive, assim, oriento, né, no caso de uma oração para uma tomada de decisão, que seja uma oração, inclusive, audível, porque os processos cognitivos para isso, eles são mais completos. Então, no momento de uma oração, você pode ter aí insights, né? Deus vai falar com você através de insights. Ele vai esclarecer a tua mente. Então, isso do ponto de vista psicológico, eu chamo de insights, né? Do ponto de vista aí cristão, Deus vai esclarecer a tua mente. Ele vai abrir a tua mente e vai te dar a resposta. Poxa, eu estou orando, mas Deus, então vai vir aí. Então, a oração, sim, é muito importante, né? E a gente usa muito na terapia o termo meditação, né? E existe aí o mindfulness, né? E outros mais, mas são técnicas importantes para a gente tomar decisão. E não se desesperar, como sempre. Manter a calma sobre tudo, né? E entender que Deus tem um propósito em nossas vidas e Ele só quer o melhor para nós. E se Ele quer o melhor para nós, o que nos resta agora é nos colocarmos na dispensação dEle. De que maneira? Porque às vezes a pessoa, não, eu vou para tal coisa, mas só vou se Deus disser que eu vá. Como assim? Então, você também é um ser pensante. Então, se colocar nas mãos de Deus é pensar como Ele pensa, é andar como Ele anda, é falar como Ele fala. Então, é diferente de alguém dizer, eu só vou trabalhar hoje, se Deus disser assim, abre a porta e vai trabalhar. Não é bem assim. A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual, que Ele fala conosco todo dia, toda hora e todo instante, não é? E que eu costumo dizer que a maioria das pessoas culpam muito Deus por um bocado de coisa. Ah, não, porque eu fiz porque Deus mandou. Eu fui assim porque foi. Não, as escolhas são suas. Ele permite. Você não é um robô. Você é um ser que tem o livre-arbítrio. Portanto, ore para fazer bom uso desse livre-arbítrio, que eu acho que esse é o caminho correto. O Senhor me orienta nas minhas escolhas e aí Ele vai te orientar. Não sei se eu respondi vocês, meninos. Amém. Respondeu perfeitamente. Estar dentro do propósito de Deus é tão interessante, é tão divino mesmo, que você vê que quando você vai passando pelos estágios, você vai entendendo. Hoje eu posso ajudar outras pessoas. É verdade. Hoje pessoas que estavam fazendo seus cursos de graduações estão ingressando, no meu caso, na pesquisa. E eu pude ser uma ponte para que elas estejam lá dentro do laboratório, realizando suas pesquisas. Recentemente, uma irmã também da nossa igreja, ela está tentando o doutorado. Também fui com essa ponte para que ela entrasse no laboratório. Se Deus quiser, vai ser aprovada. Amanhã é a apresentação dela. Então, assim, Deus usa e a gente vai sendo usado, colocando pessoas de Deus também ali para trabalhar com a gente e também seguir o propósito dele para as nossas vidas. E Deus vai agindo e Deus vai fazendo. Amém. Glória a Deus. Isso é muito lindo da parte de Deus. E eles não pararam não. Estão mandando mais perguntas aqui. Agora vamos com o Josafá Cruz, da área 25. Pai do Senhor, irmão Josafá. Pai do Senhor, quais as escolhas ou atitudes que o jovem ele deve tomar quando as oportunidades que surgem para ele no mercado de trabalho, elas se chocam com as atividades e funções que ele ocupa na Igreja do Senhor? Eu acho que nossa igreja, graças a Deus, né, tem um leque de atividades. Né? A gente costuma dizer, né, o presbítero André
podem me falar também. Segunda temos culto, terça temos culto, quarta temos culto, quinta temos culto, sexta temos culto, sábado temos culto, domingo temos culto, né? Então, assim, eu acho que tem como a gente se ajustar. Claro que uma hora ou outra, por um tempo limitado, a gente vai precisar de abdicar de uma coisa ou outra, né? Mas existe trabalho para todo mundo. Ah, se eu não posso nessa dia da semana, eu vou para a campanha, eu vou para a escola dominical, eu vou fazer, né? Eu vou dar a minha colaboração para o reino de Deus, entendeu? E sem esquecer também da nossa vida devocional em casa, né? Então, assim, eu no meu ponto de vista, eu desvinculo essa questão. Nós podemos, sim, dar o nosso melhor no nosso trabalho e o nosso melhor para Deus. O melhor tempo para o trabalho, mas também o melhor tempo e a primazia para Deus. Acho que é a questão de organização, mais uma vez, do seu tempo, das suas prioridades. Quando não puder, vai suprir em outra necessidade. Porque, graças a Deus, nós temos aí esse leque, essa diversidade para atuarmos e trabalharmos para o Senhor. E aproveitar a juventude, né? Porque a palavra do Senhor ela nos adverte quanto a isso, né? Que aos casados convém cuidar da família, mas aos jovens, né? Então a primazia seria a casa do Senhor. E claro que aí você pode fazer, conforme foi dito já aqui pelo nosso diácono, uma ponderação. Se o meu trabalho ele é semanal, eu passo uma semana de trabalho, outra semana em casa, então eu posso aí estar fazendo um rodízio. E aí, de novo, vamos para a rotina? Se você vai pegar a sua rotina e vai desenhar, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã e vou dormir lá para, sei lá, meia-noite. Então, se você desenhar todos os horários do teu dia e for encaixando tudo o que você faz durante o dia, você vai ver que vai sobrar um tempinho aí de alguma forma, né? Então, e você pode até otimizar, porque se você consegue fazer, porque eu gosto de rotina, né? Se você consegue fazer uma rotina para a semana inteira, você vai perceber também que você está perdendo tempo com alguma outra coisa que não deveria, que a gente nem tocou nesse assunto, né? Que isso é outro problema também que faz com que tome decisões erradas. Quando eu fico procrastinando, quando eu acumulo tempo com coisas desnecessárias, desperdiço meu tempo. Então, isso é muito importante. Então, a rotina, ela é maravilhosa, porque ela vai te ajudar a, inclusive, nortear. Eita, então terça-feira não dá para encaixar a igreja, mas na quarta vai dar para encaixar. Então a quinta não deu, mas no sábado eu vou estar lá no coro jovem, eu vou para o ensaio, eu vou me acordar de 3 da manhã, eu vou fazer a minha oração. Então a rotina vai ajudar muito. Não usar como desculpa, né? Estou cansado porque trabalhei bastante, e aí deixar as coisas de Deus, né, para o último plano. Eu acho que é esse equilíbrio, que a Lindinalva falou, sim, que é muito importante para nós. O nosso fica até um testemunho aí, o nosso pastor conta que ele trabalhava no banco, né, antes de vir para a igreja, né, de ser pastor, trabalhava no banco e na ida, no ônibus, ele ia lendo a Bíblia. Na volta, ele ia lendo a Bíblia também, né? Então, preenchendo todas as lacunas. Preenchendo todas as lacunas, usando bem o tempo, né, a rotina dele. Eu faço muito isso. Quando eu venho ao trabalho, geralmente eu venho lendo, orando, cantando, alguma coisa eu estou fazendo. Mas a gente tem que remir o tempo, a palavra é essa, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, porque senão elas passam. Hoje até, né, você indo de carro, se deslocando para um lugar para outro, você pode escutar um podcast, você pode, né? Você ia falar isso, tem esse podcast daqui, hoje do Espaço Jovem, tá né? Sim. Culto de doutrina, tanta coisa que a gente pode se alimentar, a nosso favor, né? Hoje também. Temos que usá-la para o nosso favor, né? Sem se esquecer da casa do Senhor, não é? Porque, assim, isso é muito importante. Não substitui. A questão da coinonia, né? A gente tem que estar em família. A gente não pode, tem que deixar o tempinho. Então, eu trabalho de segunda a domingo, domingo a domingo, mas eu tenho que deixar um tempo aí reservado nessa semana para ir à casa do Senhor. Isso é uma expressão bem nossa, assim, eu gosto muito dessa expressão, mas é bem nossa, assim, do nosso meio assembleano, que diz o seguinte, que o graveto, ele fora da fogueira, ele perde o fogo rápido, ele apaga rápido, né? Tem que estar no meio da fogueira. Né? É verdade, é verdade. E agora, mais uma pergunta. Minha personalidade e temperamento influencia na minha vocação? Com certeza. Com certeza. Só que é polêmico, né, esse tema. É polêmico e, ao mesmo tempo, não é. Porque como a minha abordagem, a terapia cognitiva comportamental e relacional sistêmica, então eu não sou muito partidária de a gente se agarrar com esse pacote. Por exemplo, eu sou fleumática, eu sou sanguinária, eu não gosto muito disso. Não acho salutar, vamos a palavra correta seja essa. Porque Deus,
ele acredita na mudança do homem. Sim. Ele acredita que o homem pode ser cada vez melhor. E eu, como psicóloga, também acredito, senão eu não faria psicologia. Então, eu acredito que o homem pode ser melhor do que o que ele é. Então, é importante e, de fato, o meu temperamento, a minha personalidade influencia, sim, nas minhas tomadas de decisões. Inclusive, se eu não me conhecer bem, ela pode, inclusive, ser prejudicial na minha vida profissional e até acadêmica. E familiar, por que não dizer? Então, eu conheço muitas pessoas que cometem alguns deslizes e dizem, não, mas porque eu nasci desse jeito. Ah, porque eu sou fleumático. Ah, porque eu sou sanguíneo. Né? Então, poxa, você, quando diz eu sou, você está ficando numa condição de estático, uma condição até incondicional, como eu sou. Então, a gente, na psicologia, a gente costuma dizer eu estou, porque é uma questão de estar naquele momento. Então, neste momento, eu estou desse jeito, mas eu posso não ficar desse jeito. Então, sim, o temperamento ele influencia sim, e é interessante a gente se conhecer, porque se você tem o seu autoconhecimento, você vai entender em que momento o gatilho vai ser acionado e vai transformar o seu comportamento em um comportamento não funcional e sim disfuncionais, né? Então, não tem problema a gente ter temperamentos difíceis ou diferentes, não é importante, não é o que eu tenho, o importante é o que eu faço com o que eu tenho. Então, qual é o meu temperamento? Ah, eu sou muito tendenciosa a ter uma resposta na ponta da língua. Então, eu preciso frear isso aí. Por isso que o autoconhecimento é importante. Ouvir críticas é importante. Porque hoje as pessoas não querem mais serem criticadas. Só elogiadas. Só elogios para massagear o ego. Né? Mas nós precisamos aprender com as críticas. E olha, coisa muito importante. Nós crescemos muito com os erros que nós cometemos. Nós crescemos bem mais com os erros do que mesmo com os acertos. E é muito interessante que eu também evite cometer muitos erros. E para isso eu tenho que aprender com os erros dos outros. A própria Bíblia, né? Registra os erros para que possamos aprender. Né? Isso. Então, se eu aprendo com os erros dos outros, eu vou sofrer menos. Se eu aprendo com os meus próprios erros, o sofrimento vai ser maior, porque vai ser na minha própria carne. Então, é isso, gente. Então, o temperamento influencia sim, mas nós devemos ter domínio sobre o nosso corpo, né? Isso é possível à luz da palavra, isso é possível também à luz da psicologia, porque nós temos aí uma coisa que a TCC trabalha muito, que é a reestruturação cognitiva. Então, você pode se trabalhar e reestruturar a sua cabeça, a sua mente, para você ter uma vida mais equilibrada do ponto de vista comportamental e que vai abranger todas as áreas da sua vida. E esse autoconhecimento é tão importante porque, para respostas básicas, por exemplo, né, uma pessoa extrovertida, ela vai querer ter aquela interação com pessoas, então vai procurar se encaixar numa profissão. Nesse tempo, uma pessoa mais introspectiva, talvez goste mais ali de trabalhar mais sozinho, né, mais independente. Uma pessoa mais analítica, vai gostar ali de trabalhar com aqueles análises de dados, né, com aquela parte mais estatística, né? Uma pessoa mais criativa vai querer tá dando ideias, né, ter aquela explosão de ideias na mente, trabalhar com a arte, com design, enfim. Então tem meios. Até o ambiente eu acho que influencia, né? Um ambiente mais calmo para uma pessoa mais calma, um ambiente mais agitado, né? De pressão, que tem gente que só trabalha sob pressão, enfim. Então nós precisamos nos conhecer mesmo para que a gente possa começar, né, a montar. Não, isso aqui, eu me identifico com isso aqui já não, porque não é tanto com o meu, não vou chamar de temperamento, mas acho que personalidade, né, mais assim, eu sou assim desse jeito, eu gosto desse tipo de coisa. Então, a gente vai começando aí, né, descartando algumas coisas e ponderando outras. Vai filtrando, né? É exatamente a resposta. Vai filtrando. E a conversa está muito boa, né? Mas vocês sabem que quando a gente já diz assim, conversa está muito boa, a gente já está indo para o final, não é, do bloco aí, a gente quer pedir agora, neste instante, né, o diácono Rafael, que ele possa deixar uma reflexão, né, para nós, para o público que está nos assistindo, né, falando um pouco sobre essa entrega, sobre esse propósito. O diácono Rafael, fica à vontade. Amém. Eu acho que para que possamos acertar o alvo, nós precisamos ter clareza no nosso propósito. Foi falado tanto aqui, né, sobre o propósito de Deus, mas isso é muito importante para direcionar as nossas vidas, seja no âmbito vocacional, seja qualquer área da nossa vida, o jovem cristão. A clareza do propósito é o que vai definir
caminho. Eu queria deixar aqui o Provérbios, mais uma vez, né? Como eu disse, é um livro rico. Provérbios capítulo 19. E o versículo 21. Ele diz assim: o homem sonha e faz planos. Ou seja, é salutar, é bom que a gente faça plano, né? Mas, porém, contudo, é o Senhor que realiza a sua vontade. Então, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor para nossas vidas. E precisamos estar atentos a isso, para que, como mais uma vez, né, eu não posso deixar de falar isso para você, jovem, precisamos convergir tudo na nossa vida para o bem maior, que é o propósito de Deus, né? Ter essa clareza de propósito é o que vai nos direcionar. Estar no centro da vontade de Deus, estar fazendo a sua vontade, vai fazer com que tenhamos paz, tenhamos um futuro próspero, tenhamos um futuro, né, glorioso na presença dEle. Então, é importante, invista seu tempo, estude, se qualifique, vá atrás dos seus objetivos, mas antes de qualquer coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Diga: Senhor, venha comigo. Certa vez eu fiz uma oração ao Senhor dizendo assim: Senhor, se não for da tua vontade, levanta barreiras que me mostrem que não é aquilo que tu queres. E Deus, Ele se preocupa nos mínimos detalhes conosco. Ele não está alheio às nossas tristezas, às nossas emoções. Não, Ele se importa. E por Ele se importar, quando Ele vê um cristão sincero, reto, que quer dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, pode ser certeza que Ele vai honrar esse teu pedido. Mesmo que em meio às situações adversas venham aparecer, tempestades se levantem, você pense que está tudo errado, está tudo dando errado, mas Ele sempre vai estar ali te mostrando, te direcionando, guiando os teus passos, porque Ele vai honrar o teu pedido. Quando tu falastes assim: eu quero fazer a tua vontade, eu quero acertar. Então, é isso que está no meu coração para dizer a você: os planos de Deus são melhores que os nossos. A gente planeja, mas o Senhor tem a vontade soberana nela. Talvez a gente não entenda agora, mas lá na frente nós vamos entender. E nós vamos agradecer, nós vamos ser gratos ao Senhor por tudo que passamos, porque nós amadurecemos, né? Mas nós temos que entender que nós somos vasos nas mãos do Senhor. E Ele é o oleiro. Ele vai nos moldar da forma que Ele quiser, né? Às vezes pode apertar, às vezes pode... Mas é todo um processo. Até que o vaso fique bonito, glorioso, para que Ele possa usar. Então, coloque os seus propósitos debaixo da vontade do Senhor. Se achegue ao trono da graça, peça misericórdia e que Ele possa te guiar nesse caminho. Tenho certeza que o seu futuro vai ser próspero, de paz, amém, debaixo da graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em tua presença, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que tu fizeste nesse programa. Estenda as tuas poderosas mãos sobre a vida daqueles que estão em casa, assistindo, Senhor, daqueles que estão aqui também ouvindo. Que possamos estar debaixo do teu propósito, debaixo da tua vontade, Senhor. Não permita que saiamos de maneira nenhuma, mas permita que nós entremos cada vez mais dentro do teu querer, dentro da tua vontade, dentro daquilo que tu tens preparado para nós. Nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá graça, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo para que possamos tomar as melhores decisões. Nos ajuda em tudo, nós te pedimos. Nós te glorificamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer neste instante, né? Você que esteve aí nos ouvindo, você que esteve nos assistindo, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A sua audiência é extremamente importante para nós. Nós queremos agradecer aos convidados aqui, não é? O diácono Rafael, Deus abençoe, irmão Rafael. Foi um prazer, presbítero. Amém. Foi um prazer estar aqui. Glória a Deus. Também a nossa irmã Lindinalva, foi um prazer também, irmã Lindinalva. Obrigada, presbítero, Camila. Foi bênção estar com vocês, né? Sou muito feliz. Amém. Glória a Deus. Eu quero também agradecer a cantora que esteve conosco, né? Maria. Deus abençoe.
Amém. Também os jovens, né, da área 25 e da filial um pouquinho longe, né, lá em Nossa Senhora do Ó, mas que bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe. E vamos escutar a nossa irmã Larissa para finalizar o Espaço Jovem de hoje.